Oh, Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo, Senhor Jesus. Hoje é terça-feira, dia 19 de outubro, nós estamos com alimento diário, no intervalo do alimento diário, com esse livro, Um Exército de Vencedores, aliste-se já. Essa semana a gente vai ver o capítulo 3, Senhor Jesus, que fala da fortaleza de Sião e o descanso de Deus. Ó Senhor Jesus, o Senhor quer mostrar para nós a importância de Sião, Senhor Jesus, que é a parte forte de Jerusalém, também conhecida como a fortaleza de Davi, Senhor Jesus. E Sião fica num lugar alto, para poder ter uma visão, Senhor Jesus, para poder realmente perceber se Jerusalém está sendo ameaçada. Então a gente precisa ser Sião, essa parte forte da igreja, ó Senhor Jesus, assim como o filho varão é a parte forte, né? Sião também é a parte forte, é a parte que guerreia, que luta pelos interesses de Deus, que anuncia a vontade de Deus, Senhor Jesus, e também está atenta aos ataques do inimigo, Senhor Jesus. Por isso ele realmente está nos chamando para essa responsabilidade, não é só uma questão de crescer e amadurecer, mas também cumprir a função diante do Senhor. O Senhor tem algo que Ele encarrega somente a Sião. E nós precisamos estar com os ouvidos atentos, Senhor Jesus. O Senhor está deixando isso diante de cada um de nós. A gente precisa exercitar o Espírito para poder ouvir o que o Espírito diz às igrejas, Senhor Jesus. Nós precisamos defender a cidade. Eu já compartilhei isso aqui antes, né? Para a gente realmente ser alimentado, para o alimento chegar a Sião, ele tem que passar por Jerusalém. Ele tem que passar pelo povo de Deus, assim como nós, como a igreja, né? A mulher que está grávida, né? Pronta para dar à luz ao filho varão, o filho varão para ser alimentado, a igreja tem que ser alimentada. Então o filho varão ele tem essa responsabilidade de Sião, de primícia, ó Senhor Jesus. São os primeiros a amadurecerem, mas esse amadurecimento não é só para eles, esse amadurecimento é para cooperar. É para cooperar com o Senhor, é para ajudar também os filhos de Deus a cumprirem a sua parte. Todos nós como corpo de Cristo, avançando diante da vontade de Deus. Ó Senhor Jesus, que o Senhor nos abençoe com o espírito de sabedoria e de revelação, para a gente compreender e viver essa palavra, e que também o Senhor nos abençoe com o bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o roteiro de leitura. Senhor Jesus, hoje nós vamos ler da página 41, o subtítulo O Filho Varão e as Primícias, até o final do subtítulo, os vencedores tipificados pela fortaleza de Sião, na página 43. Ó Senhor Jesus. Ler com oração, Isaías capítulo 40, versículos 9 e 10. Ó Senhor Jesus. Tu, ó Sião, que anuncias boas novas, sobe a um monte alto. Tu, que anuncias boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente. Levanta, não temas, e dize às cidades de Judá: eis aí está o vosso Deus. Eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esses versículos na tela. Você pausa o vídeo e transforma esses versículos na sua oração. Lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos pro livro. Senhor Jesus, subtítulo de hoje, O Filho Varão e as Primícias. Ó Senhor Jesus. Em Apocalipse 14, nos é mostrado que os 144.000 ali citados são as primícias, ou seja, são aqueles que amadureceram antes dos demais e serão colhidos pelo Senhor. Ao compararmos o Filho Varão de Apocalipse 12, ao grupo dos 144.000 de Apocalipse 14, percebemos que eles, na verdade, formam um só conjunto. Contudo, a meu ver, o filho varão compõe-se de todos os vencedores de todas as épocas. Tomando as igrejas descritas em Apocalipse 2 e 3 como períodos históricos, vemos que em cada época Deus tem seus vencedores. Uma vez reunidos, ainda que tenham dormido no Senhor, todos esses vencedores, juntamente com os vencedores que estiverem vivos na vinda secreta de Cristo, antes da grande tribulação, farão parte do filho varão, que é a parte guerreira, que luta pelos interesses de Deus. Já as primícias
representam os vencedores no aspecto de maturidade de vida. São os primeiros frutos a amadurecerem. Portanto, o filho varão representa o aspecto da realeza e as primícias, o aspecto do sacerdócio, pelo qual alcançamos a maturidade de vida. Ó Senhor Jesus! Como vimos, quando o filho varão for arrebatado, haverá no céu uma batalha, onde Miguel com seus anjos derrotarão a Satanás e seus anjos, os quais serão lançados do céu para a terra, sabendo que pouco tempo lhes resta. Durante 3 anos e meio, irão interferir o máximo possível na terra, trazendo desordem, com o fim de perturbar e seduzir os homens. Eles farão isso por meio de seus parceiros, que serão o anticristo, o falso profeta e os 10 reis sob seu domínio, que influenciarão todos os reis da terra para vir contra o povo de Deus aqui na terra. Em resumo, antes da grande tribulação, o filho varão, juntamente com as primícias, será arrebatado até o trono de Deus. Nesse momento acontecerá a parousia do Senhor, que estará acompanhado pelos vencedores. Por fim, após a grande tribulação, acontecerá o arrebatamento da maioria dos santos, ou seja, daqueles que não conseguiram ser vencedores antes dela e estiveram refugiados, sendo sustentados por 3 anos e meio. Ó Senhor Jesus! Subtítulo: Os vencedores tipificados pela fortaleza de Sião. Ó Senhor Jesus! O versículo 9 de Isaías 40 nos mostra algo maravilhoso. Tu, ó Sião, que anuncias boas novas, sobe a um monte alto. Tu que anuncias boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente. Levanta, não temas, e dize às cidades de Judá: eis aí está o vosso Deus. Sião é a fortaleza de Jerusalém, a qual representa todo o povo de Deus, representa a igreja no Novo Testamento. Jerusalém possui uma fortaleza, a fortaleza de Sião, que também é chamada de a cidade de Davi. Sião é a parte que defende os interesses de Deus, que executa a vontade de Deus. Ela representa os vencedores, o filho varão que há de nascer. Hoje, Deus está convocando você para fazer parte de Sião, pois ela lhe é muito importante e foi a ela que Deus confiou sua palavra profética para que seja anunciada a todo o povo de Deus. Não tema a morte, não tema o futuro, não tema os problemas, pois Deus está em Sião conosco. Ó Senhor Jesus! Nossa vantagem é que o Senhor está conosco, conforme lemos. Eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa. Nós não temos força para lutar contra os principados e potestades, contra as forças espirituais do mal, mas o Senhor está conosco. Ele virá com poder, e seu braço dominará. Que maravilha! Nosso Senhor Jesus voltará e assumirá a autoridade nesta terra, acabando com toda essa desordem imposta por Satanás e seus anjos. O galardão está com ele, o que mostra que aqueles que cooperam com ele, os vencedores, o filho varão, os que deixaram tudo para segui-lo, os que não amaram a própria vida, os que deram a palavra do testemunho, os que venceram Satanás pelo sangue do Cordeiro, esses obterão o galardão. Ó Senhor Jesus! Com respeito àqueles que se submetem ao Senhor, o versículo 11 declara: como pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio, as que amamentam ele guiará mansamente. A autoridade de Deus visa apacentar as pessoas. Quando se colocam todas as coisas em ordem, Deus consegue nos suprir com sua palavra, consegue em paz, justiça e alegria apacentar-nos segundo nossas necessidades. Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus! Esse aqui é o segundo trecho que fala sobre isso, né? Sobre Deus colocar as coisas em ordem para poder cuidar de nós. Senhor Jesus! Um trecho que a gente leu ontem também, nesse mesmo capítulo, né?
que está lendo agora sobre a fortaleza de Sião e o descanso de Deus, um trechinho para trás ele falou a mesma coisa. Ele falou que o Senhor ele quer pastorear, ele quer apacentar, e quando está tudo em ordem, o rebanho de Deus, então, ele vai ter paz, pasto, água e direção certa. Ó Senhor Jesus. E aqui ele mostra que quando está tudo em paz, tudo em ordem, o Senhor ele consegue nos suprir com a sua palavra. Ele consegue em paz, justiça e alegria. Senhor, isso aqui é no espírito, né? Apacentar-nos segundo nossas necessidades. Ó Senhor Jesus. Né? Tem uma coisa que eu aprendi, né? Desde o início da vida da igreja, que tem aquilo que você precisa, aquilo que você necessita. Senhor Jesus. Tem coisa que você vai olhar e falar, olha, isso aqui eu preciso disso aqui, eu quero isso daqui, mas aquilo não é uma necessidade. Se você não obtiver aquilo agora, não vai interferir nada na sua vida. Mas aquilo que é necessário, Senhor Jesus, isso sim, a gente precisa receber todos os dias. E tem que aprender a receber do Senhor. Por isso que está mostrando para nós, olha, existe essas duas figuras, né, o filho varão e as primícias, Senhor Jesus. E ele mostra para nós que fazem parte de um conjunto só. Mas o filho varão, ele é ilimitado. Ele faz todos os filhos de Deus que foram vencedores em todas as eras. Os irmãos têm mostrado para nós aqui, Apocalipse 2 e 3, mostrando ali as 7 igrejas, mas para nós são 7 períodos históricos. E hoje, nós estamos na era de Filadélfia, Senhor Jesus. Mas ao mesmo tempo em que Filadélfia, né, ela precisa cumprir a vontade de Deus, também tem outras 3 igrejas. Também tem outras 3 expressões, né, da igreja atuando também. As primeiras 3 foram períodos históricos que já passaram, mas as últimas 4, Senhor Jesus, elas vão continuar até a volta do Senhor. Mas Sião, ela está na condição de Filadélfia. Então nós temos 4 igrejas, né, 4 expressões dos filhos de Deus. A gente precisa entender isso, né? Eu tenho falado isso muito com os irmãos. A gente não pode achar que, olha, eu estou na vida da igreja e tem o apóstolo dando a palavra profética e automaticamente eu estou em Filadélfia. Não. A gente pode estar em uma dessas 4 condições. É uma condição espiritual. É uma esfera em que você vive. Como eu sempre tenho compartilhado, a igreja, ela não é um lugar físico. Não é apenas um ajuntamento de pessoas. Senhor Jesus. A Bíblia mostra para nós aqui, igreja eclesia, né? É a assembleia, né? O ajuntamento ali, né? Senhor Jesus, a coordenação, né? A junção, Senhor Jesus, né? De todos aqueles que foram chamados para fora do mundo. Mas o mundo tem vários aspectos. Tem um aspecto do pecado, da idolatria, Senhor Jesus, e também do sustento. Talvez questão de pecado e idolatria, a gente pula fora, mas na questão de sustento, né, o meu Deus ainda pode ser o dinheiro, ó Senhor Jesus. E aí que entra essa questão dos aspectos da igreja. Eu preciso realmente estar cooperando com o Senhor. Por isso ele mostrou, os vencedores cooperam com o Senhor. Eles estão envolvidos, né, nos interesses de Deus, em executar a vontade de Deus. Mas eu posso estar aqui ouvindo isso tudo, e o meu coração, né, que é enganoso. Por isso o irmão me mostrou para a gente vários trechos falando, olha, não confie em si mesmo, negue a si mesmo, Senhor Jesus, vá diante do Senhor. Só que às vezes a gente pode achar que qualquer coisa que eu fizer de bom, já estou negando a mim mesmo. Não, negar a si mesmo é para seguir o Senhor de perto, é para ouvir o Senhor. Se está acontecendo alguma coisa e eu estou deixando de ter comunhão com o Senhor parte do meu dia, tem algo errado. Eu não sou aquele que está seguindo o Senhor a todo tempo, eu não sou aquele que está dando um testemunho. Como a gente viu aqui, né? Tem que ter o sangue do Cordeiro, a palavra do testemunho, ó Senhor Jesus, e não amar a própria vida. É realmente se entregar totalmente pelo Senhor. Isso que está mostrando para nós. A gente tem essas 4 condições. Tiatira, né? Tipificada pela idolatria. Tem ali os vencedores, mas a gente pode estar idolatrando algo. E os irmãos já mostraram para nós que a questão de desobediência, a questão de incredulidade está sempre ligada à idolatria. Idolatria é prostituição, né? Existe a prostituição carnal, mas existe também a prostituição espiritual, é a idolatria. É quando você se apega a um só aspecto de Deus e você substitui Deus. A gente já viu isso em alimentos diários anteriores. O que é idolatria? É aquilo que substitui Deus. Se eu coloco o meu conforto na frente de tudo, o meu conforto tomou o lugar de Deus.
Se eu coloco filho, família na frente de tudo, minha família tomou o lugar de Deus. Se eu coloco as minhas próprias ideias, minha própria vontade, ela tomou o lugar de Deus. Por isso que o Senhor mostra, se você quiser salvar a sua vida da alma, né, a sua psique, o seu jeitinho, né, a sua personalidade, não, irmão, eu tenho a minha personalidade, não vou mudar. Ó Senhor Jesus, você está colocando a si mesmo acima de Deus. Então você vai perder, você quer salvar, mas vai perder. Mas se você perder por causa do Senhor, ó Senhor Jesus, não por interesse próprio, mas por causa do Senhor, aí você vai ganhar, porque a sua alma vai ser transformada. E é isso que a gente tem que perceber. A salvação não dependeu de nós. O Senhor, Ele preparou nossa salvação, a gente só bastou crer. Na volta do Senhor, o arrebatamento também é Cristo que vai realizar. Mas nós estamos hoje no período de amadurecimento. Isso depende totalmente de cada um de nós. Eu preciso escolher. Por isso eu não posso cair na idolatria. Senhor Jesus, não posso substituir Deus. Depois tem a segunda, essa primeira é Tiatira, a segunda é Sardes. Tem nome que está vivo, mas está morto. Ou seja, ele começa a restaurar, começa ouvindo o Senhor, mas não consegue fazer tudo, ele para. Senhor Jesus, ele começa a restaurar, mas não consegue restaurar tudo. Ele ainda fica preso em conceitos do passado, preso em coisas de idolatria ainda. Senhor Jesus. E existe a condição de Filadélfia. Tem pouca força, mas tem um nome, tem a palavra, não nega o nome do Senhor, se apega à palavra. Senhor Jesus, ela busca o falar de Deus, e o Senhor abre uma porta e ninguém fecha, e se o Senhor fechar, ninguém abre. Ó Senhor Jesus, né? O Senhor, Ele conhece as obras, e é isso que a gente precisa estar na condição de Filadélfia. Mas depois de Filadélfia tem uma outra, tem Laodiceia. Ó Senhor Jesus, Laodiceia quer dizer opinião do povo. Eu fico muito focado nas opiniões, naquilo que os outros estão fazendo, e a gente tem que realmente perceber isso. Olha, a maioria que tipifica aqui Jerusalém, tipifica a mulher que está para ter as dores do parto, a maioria não vai conseguir ser vencedor. Mas a minoria, uma porção pequena, o filho varão, né? Sião, ó Senhor Jesus, esses vão conseguir. Então eu não posso ir pela opinião do povo, né? E aí ele fala que está rico, está abastado, não precisa de mais nada. Mas o Senhor falou, mas está cego, está pobre, está nu, está miserável. Uma pessoa nua não pode se apresentar. Você está nu, alguém bate a porta. Como você abre a porta nu? Não tem como, você tem que se revestir de Cristo. Mas como acha que já tem tudo, está nu, mas acha que está vestido. Senhor, está cheio de conceitos, né? Como eu tenho falado muito aqui ultimamente, a gente precisa se encher de Cristo. Se eu me encho dos meus conceitos, eu vou ter uma falsa sensação de que eu estou bem, de que eu estou seguro. Por isso eu tenho insistido, a gente precisa aprender a ouvir a voz do Senhor. A gente precisa realmente aprender a escutar aquilo que o Senhor está fazendo e está falando. Por isso Ele está mostrando para nós. A gente precisa se arrepender, nos voltar ao Senhor. Ó Senhor Jesus, por isso Ele mostra para nós aqui, olha, tem essas duas questões, a questão do filho varão e as primícias. É o mesmo conjunto, só que o filho varão tipifica a realeza, a autoridade de Deus. E as primícias é a maturidade de vida, é o cuidar, o pastorear. A gente tem que perceber que Deus ele quer fazer a junção dos dois ofícios, né? Exercer a autoridade de Deus, e a gente já viu, né, que a autoridade é reger é apacentar, é pastorear, junto com a questão do cuidado, né, que é o sumo sacerdote. E esses ofícios eles se juntam em Cristo. Por isso que mostrou para nós que sozinho eu não vou conseguir. Assim como Davi ele percebeu, né, vinha um leão e um urso para pegar a ovelha, ele falou, não, essa responsabilidade que me deu foi Deus. Então eu não vou deixar, Senhor Jesus, mas eu não tenho força para lutar contra um leão e um urso. Mas eu creio que se Deus me deu essa responsabilidade, Ele vai me dar força, Senhor Jesus, para prosseguir. Por isso que nós estamos na era de Filadélfia. Porque Filadélfia tem pouca força, ela reconhece isso. Mas ela sabe que tem o nome e a palavra. Ela tem o nome. Ela pode chamar o Senhor, ela pode viver na presença de Deus. Como mostra para nós aqui, a nossa vantagem é que o Senhor está conosco. Então se você tem o nome, você tem a pessoa. É isso que a gente precisa perceber hoje na vida da igreja. Eu preciso ter a pessoa de Cristo o todo o tempo comigo, não o meu conceito de Cristo, mas o Senhor mesmo. E eu tenho a palavra. Mas não é para pegar o negócio na Bíblia e sair por aí declarando. Eu tenho a palavra porque eu tenho falar de Deus. Por viver na presença de Deus, eu posso consultá-lo e ouvir aquilo que Ele está falando, a direção.
Então, Sião, ela não age de maneira própria. Ela vê o inimigo, porque ela está num patamar superior, ela consegue olhar o ataque do inimigo antes do inimigo chegar às portas. E aí ela faz o quê? Ela anuncia. Ela mostra para Jerusalém, olha, está vindo o inimigo. Mas ela não simplesmente anuncia e fica lá em Sião. Ela vê, ela anuncia para alertar o povo, mas ela desce para lutar, para proteger, para defender o povo, para cuidar do povo. Por isso eu tenho insistido nessa visão que o Senhor está mostrando. A igreja e o filho varão estão juntos. O filho varão, ele tem que ser aquele que se preocupa com a igreja. Ele vai ser nutrido, ele vai crescer. Mas para ele ser nutrido e crescer, a igreja, Senhor, precisa ser o alvo. Nós precisamos ser aqueles que realmente estão cuidando das coisas de Deus, cuidando dos irmãos, cuidando de tudo aquilo que é necessário. Por isso ele mostrou para nós, olha, a gente precisa alcançar essa maturidade espiritual, mas como mostrou no dia de ontem, alcançar essa maturidade não é simplesmente para amadurecer, mas tem um objetivo, entregar as coisas na mão do Senhor. É vencer uma luta, vencer uma guerra. Por isso mostrou para nós, olha, quando o filho varão for arrebatado, vai ter uma batalha. E o filho varão vai passar junto com Cristo, Senhor Jesus, e vai tirar o inimigo dos céus e jogar ele na terra. E na terra ele vai estar aqui, né? Tentando seduzir o homem, perturbando o homem para influenciar. Ele vai ter toda a autoridade para influenciar, Senhor Jesus. Por isso hoje está me chamando hoje. A gente precisa crescer nos dois aspectos. No aspecto da realeza e também no aspecto do sacerdócio. Amadurecer em vida, Senhor Jesus. Também cuidar dos interesses de Deus. Cuidar da Jerusalém celestial. Cuidar dos filhos de Deus. Como os irmãos têm mostrado para nós. Eu não posso escolher se é filho de Deus. Se Deus acolheu, eu preciso acolher. Senhor Jesus, não é por interesse, não é por gostar desse e daquele, mas é realmente estar pronto. E para isso a gente vai encontrar muitas opiniões conflitantes, muitas situações, né? E como eu falei no início, existem essas 4 realidades hoje. Tem pessoa que ainda está vivendo em Tiatira, outros ainda estão vivendo em Sardes, outros acham que já estão acima de tudo, estão lá em Laodiceia, mas aquele que está em Filadélfia, ele quer gerar vencedores. Ele tem o interesse de cuidar das pessoas porque é o interesse de Deus. Por isso mostrou para nós aqui, olha, o filho varão, ele compõe todos os cristãos em todas as épocas. As primícias é um número limitado, 144 mil. Os irmãos já mostraram para nós nesse número aí, tem a ver com o reino, tem a ver com o galardão do Senhor. A gente ter a visão do reino, a visão do galardão muda tudo. Muitos ficam confundindo tantas coisas na palavra por falta de visão do galardão. Não é salvação. Salvação a gente recebeu quando creu. O galardão é algo intencional, ou seja, você busca, você luta pelo galardão. Você luta para estar na presença de Deus, para receber de Deus. Você não está buscando seus interesses próprios. Você está buscando aquilo que vem do Senhor. E é isso que o Senhor está mostrando. Por isso que os 144 mil, eles entoam um cântico que ninguém mais conhece, senão eles mesmos. Só eles conhecem esse cântico. Por isso que eu estou mostrando para nós. A fortaleza de Sião, ela vê além. Ela vê o que os outros não viram. Ela anuncia aquilo que os outros não perceberam. Ela conhece algo que os outros não conhecem. A fortaleza de Sião tem as estratégias de guerra. E ela corre no meio de Jerusalém para defender Senhor Jesus. É isso que precisa perceber. Deus quer fazer de nós vencedores, mas é no meio da igreja. É defendendo, é correndo, não é brigando contra sangue e carne, mas contra as forças espirituais. Mas a gente não tem força para lutar contra essas forças espirituais do mal. Mas o Senhor está conosco. Ele vai lutar. Se a gente seguir a orientação dele em todas as coisas, o Senhor vai nos livrar. Por isso ele falou, olha, o Senhor nos confiou a palavra para anunciar a todo o povo de Deus. Então eu não preciso nem temer a morte, nem o futuro, nem os problemas, porque eu tenho a presença de Deus. Ó Senhor Jesus, Deus sempre vai dar uma saída para cima, Senhor Jesus, para a gente poder escapar de todas as coisas, né? Aquilo que é impensável, o Senhor faz. Na época do povo, abriu o mar, Senhor Jesus, né? Venceu todos os exércitos inimigos, fez uma muralha ruir, Senhor Jesus, apenas dando voltas e gritando e tocando trombeta. Sião tem que aprender a tocar a trombeta, tem que dar um som, né, bem distinguido. E como que a gente faz isso? A gente não vai fazer isso com convencimento humano, a gente não vai fazer isso com filosofias, com doutrina, a gente vai fazer isso com realidade. Então Sião, ela tem que buscar
essa realidade. Ó Senhor Jesus, por isso mostrou, os vencedores são a fortaleza de Sião, a cidade de Davi, aqueles que o rei do reino dos céus pode contar. Senhor Jesus, aqui Davi tipificando Cristo, né? Cristo, ele tem realmente cuidado de nós, ele realmente está seguindo ao nosso lado, e o inimigo não tem força para derrotar Cristo. Ó Senhor Jesus, por isso mostrou, olha, o Senhor está cuidando de nós, ele está colocando em ordem todas as coisas para poder nos cuidar de nós segundo as necessidades. Não é segundo aquilo que eu quero ou eu acho, mas é segundo aquilo que realmente a gente precisa, aquilo que vai nos constituir. É isso que o Senhor está mostrando para nós. Quando tudo está em ordem, o Senhor ele consegue me suprir com a palavra dele. Ou seja, eu vejo a vontade de Deus, né? O Senhor purifica o meu coração, né? Mantém minha consciência boa, me dá uma fé sem fingimento. Porque quem está na presença do Senhor está diante de sua luz. Ele não foge para as coisas da escuridão. Não, ele quer sempre mais e mais ser iluminado pelo Senhor. Quanto mais perto do Senhor, mais luz. A gente vai ver mais os nossos erros, mas também a gente vai estar sendo mais aperfeiçoado. E é isso que o Senhor quer mostrar para nós. A gente precisa realmente perceber, olha, o Senhor está conosco. Eu tenho que valorizar a sua presença. Ó Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.